Telespectadores de Ana Branco no último jornal em português. Notícias em destaque. Parlamento suspende debate sobre criminalização da difamação. Notícia internacional. Itália, manifestantes marcham em solidariedade com Gaza e pedem que não haja novos ataques ao Irão. Iniciamos com as notícias. O Parlamento Nacional suspendeu a discussão do aditamento ao Código Penal, sobretudo no que se refere à criminalização da difamação e da injúria. À margem de um encontro com o Presidente da República, José Ramos Horta, a Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informou que a mesa parlamentar decidiu devolver à Comissão a discussão da substância do adiamento ao Código Penal, sobretudo do artigo que se refere à criminalização da difamação e da injúria. No parecer da Comissão A, e conforme o meu entendimento, algumas normas não se articulam com o contexto das leis em Timor-Leste, pelo que decidimos suspender a sua discussão na generalidade na semana passada. A parlamentar disse que na reunião o chefe de Estado manifestou a sua preocupação com a lei cujos artigos sobre a difamação e a injúria são considerados ameaças, nomeadamente aos jornalistas. A crítica não é sinônimo de difamação. Se criticarmos ou julgarmos uma pessoa sem base ou provas e o tribunal depois a considerar culpada, penso que isso já não é verdade. De acordo com o esboço do aditamento ao Código Penal a que a RTTL teve acesso, os artigos que vão ser inseridos são a criminalização de difamação, da injúria e do incesto. Joanico Vicente e Olandino Pacheco, RTTL. O ministro da Justiça, Sérgio Ornai, afirmou que o governo vai tomar medidas para garantir a desocupação da área ocupada por 57 famílias nas aldeias de Betotassi e Aninfui, no suco de Madorri, que ainda não permanecem no local. Recorde-se que 57 agregados familiares afetados pelo projeto de expansão do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato recusam abandonar a área abrangida pela obra. Perante esta situação, o ministro da Justiça, Sérgio Ornai, afirmou que o governo irá tomar medidas imediatas para garantir a desocupação do local, com o objetivo de permitir o avanço do projeto de expansão do aeroporto. O governante salientou que a ampliação da infraestrutura permitirá aumentar a capacidade do aeroporto para receber mais voos internacionais. Verificamos que esta situação está a afetar uma importante obra pública, sobretudo devido à permanência de algumas famílias na área envolvente do aeroporto. Por isso, será necessário tomar medidas relativamente às famílias que ainda não desocuparam o local. Transportes e Comunicações, Miguel Mantelo, confirmou que a Secretaria de Estado das Terras e Propriedades notificou as famílias desde 2022. Não foi a Secretaria de Estado dos Assuntos da Toponímia e Organização Urbana que efetuou a notificação, mas sim a Secretaria de Estado das Terras e Propriedades. A SEATO limitou-se a informar as famílias. Os agregados familiares foram notificados desde 2022. O porta-voz das famílias afetadas, Helder da Silva, tinha anteriormente afirmado que os 57 agregados familiares recusam abandonar o local devido à falta de esclarecimentos sobre o processo de indemnização por parte do governo. Recorde-se que o governo emitiu uma nova notificação, concedendo com um prazo de 10 dias para que as famílias desocuparem o local. Domingos Trindade, Arsénio Soares, RTTL. O Tribunal Judicial de Primeira Instância de Dili aplicou medidas de coação a 56 arguidos detidos em 2 operações distintas contra grupos de scam call center nas zonas de Manluana e Metiau, na capital. Entre as medidas determinadas estão o pagamento de caução, termo de identidade e residência, obrigação de apresentação periódica às autoridades e proibição de ausência do país.
O Tribunal Judicial de Primeira Instância de Dili concluiu durante o fim de semana o primeiro interrogatório judicial dos arguidos detidos nas recentes operações policiais contra redes organizadas de esquema call center que atuavam em Manleuana e Meti-Out em Dili. No processo relacionado com as detenções efetuadas em Manleu, que envolve 29 arguidos, o tribunal determinou o pagamento de uma caução de $2.500 americanos para cada suspeito. Além disso, 28 arguidos ficaram obrigados a apresentar-se 2 vezes por semana na esquadra da polícia mais próxima, no âmbito das medidas de coação de termo de identidade e residência e proibição de ausência do país. Um dos arguidos ficou sujeito apenas ao pagamento da caução e ao termo de identidade e residência. Durante a audiência, o Ministério Público havia solicitado uma caução de $5.000 por arguido, bem como a aplicação das restantes medidas de coação. A defesa concordou com o pedido, mas o tribunal decidiu reduzir o valor da caução para $2.500. Já no processo referente à operação realizada em Meti-Out, envolvendo 27 arguidos, o tribunal fixou uma caução de $3.000 para cada suspeito, além da aplicação do termo de identidade e residência e da proibição de ausência do país. Neste caso, o Ministério Público tinha requerido uma caução de $2.500 por arguido, acompanhada da proibição de ausência do país. Os arguidos são acusados dos crimes de burla informática, associação criminosa e jogo ilícito. O interrogatório do caso de Manleuana foi presidido pelo juiz José Gonçalves, com o Ministério Público representado pelo procurador Domingos Gouveia Leite. Já o processo de Meti-Out esteve a cargo do juiz José Maria de Arujo, sendo o Ministério Público representado pelo procurador Rafael Guzmão. As detenções resultaram de operações conjuntas realizadas pela Polícia Nacional de Timor-Leste e pelo Serviço de Migração, que desmantelaram alegados centros de fraude informática instalados em residências nas 2 zonas da capital. Na operação de Manleuana, as autoridades apreenderam diversos equipamentos utilizados na atividade criminosa, incluindo 60 telemóveis, 2 tablets, 3 routers, 32 computadores portáteis e cerca de $6.000 em numerário que servirão como prova no processo judicial. Manuel Guzmão e Agostinho Neno, RTTL. A construção do sistema de drenagem nas aldeias 7 de Dezembro e Rosário, no suco de Madohi, município de Dili, continua interrompida devido a um desentendimento entre alguns moradores e o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos. A construção do sistema de drenagem nas aldeias 7 de Dezembro e o Rosário, no suco de Madohi, está suspensa há 2 anos, dificultando o escoamento das águas pluviais durante a estação das chuvas. O morador na aldeia de Rosário, Joaquim de Jesus, afirmou que a obra está a ser implementada no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos e apelou ao chefe do suco, responsável pela implementação do projeto, para que acelere a conclusão dos trabalhos de forma a reduzir o risco de secas. A nossa maior preocupação é que, neste momento, a construção do sistema de drenagem está parada. Já apresentamos esta preocupação várias vezes ao governo central e à autoridade municipal de Dili, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. Por sua vez, o chefe da aldeia 7 de Dezembro, Francisco da Silva, explicou que a obra foi interrompida devido a divergências entre alguns cidadãos das 2 aldeias e o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, situação que continua sem solução. Enquanto líder local, trabalhei em cooperação com o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos na implementação deste projeto e conseguimos construir partes das valetas. O diretor do Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
Tadeu Francisco Soares, confirmou que apenas foram concluídos 400 metros da onda de drenagem, tendo os restantes trabalhos sido interrompidos devido à oposição de alguns moradores. Sendo o responsável, esses moradores alegam que a autoridade municipal de Dili já incluiu a conclusão da obra no Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal PDM. O PNDS concluiu 400 metros de valeta na aldeia de Rosário, mas os restantes 300 metros continuam por executar. Os técnicos informaram que alguns moradores solicitaram a interrupção da obra por considerarem que a sua conclusão já está prevista no Plano de Desenvolvimento Integrado de Dili. Até o momento, a obra continua suspensa. O orçamento do projeto ultrapassa os $18.000 americanos e, devido à interrupção dos trabalhos, o PNDS devolveu ao Estado um montante que ainda não tinha sido utilizado. O projeto do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos tinha uma duração prevista de 4 meses. Níkia Barros e Lênia Lai, RTTL. A Direção Nacional da Indústria Manufatureira promoveu no município de Ainaro uma formação de 10 dias sobre técnicas de tingimento com corantes naturais dirigida a grupos de rede sorotais provenientes de 5 sucos. A iniciativa pretende reforçar as competências das tecedeiras, preservar a identidade do tais timorense e incentivar a utilização de matérias-primas naturais, contribuindo para a qualidade, durabilidade e sustentabilidade deste patrimônio cultural. Preservar o tais é também preservar a identidade cultural de Timor-Leste. Com esse propósito, a Direção Nacional da Indústria e Manufatureira continua a investir na valorização da produção tradicional através da utilização de corantes naturais. No município de Ainaro, dezenas de artesãos da rede Sorotais participaram numa formação intensiva de 10 dias, onde aprenderam novas técnicas de tingimento do algodão e dos fios utilizados na tecelagem, recorrendo exclusivamente a matérias-primas de origem natural. Durante a formação, as participantes aprenderam a extrair pigmentos de diversas plantas locais, como flores de bunganvila, cascas de árvores, folhas de teca, madeira de calai e outras espécies, substituindo gradualmente os corantes químicos que podem comprometer a qualidade e a durabilidade do tais. Estamos muito contentes com a formação organizada pelo governo sobre o tingimento com corantes naturais, que dispensa a utilização de produtos químicos. Também o chefe do suco de Ainaro Vila elogiou a iniciativa do governo, sublinhando que a capacitação das comunidades contribui para melhorar a qualidade da produção e aumentar o rendimento familiar. O responsável defendeu ainda que este tipo de formação deve ter continuidade. Peço às entidades competentes que continuem a acompanhar os formandos para que os conhecimentos adquiridos não se percam. A diretora nacional da Indústria e Manufatureira, Odete Belo, explicou que esta ação integra o Plano Anual do Ministério do Comércio e Indústria. Segundo a responsável, a utilização de corantes naturais permite preservar a legitimidade do tais timorense, ao mesmo tempo que aumente a resistência e a qualidade do produto final. Anualmente, promovemos formação em técnicas de tingimento para as tecedeiras, porque muitas continuam a utilizar corantes químicos, como o Ontex. Queremos incentivar o recurso aos corantes naturais, que valorizam e preservam melhor os tecidos tradicionais. O formador Antônio da Costa apelou às participantes para que partilhem os conhecimentos adquiridos com outras tecedeiras que não puderam frequentar a formação, contribuindo para a divulgação destas técnicas nas restantes comunidades.
Peço às formandas que partilhem os conhecimentos adquiridos com as outras tecedeiras dos sucos e postos administrativos que não participaram nesta formação. Entretanto, o diretor da Unidade de Serviços Desconcentrados do Ministério do Comércio e Indústria em Ainaro, Viriato Amaral, manifestou algumas reservas quanto à capacidade dos participantes para assumirem, desde já, o papel de formadores, considerando que esse processo exige condições adequadas e equipamentos de apoio. Flores é um processo um pouco difícil. Peço desculpa antecipadamente se não acreditarem em mim, mas para dar formação são necessárias condições e equipamentos adequados. Em resposta, Odete Bello reafirmou a confiança nas participantes, defendendo que poderão desempenhar um papel importante na transmissão destes conhecimentos junto de outras comunidades. Embora existam alguns desafios ao nível dos equipamentos, acredito que depois desta formação todos podem tornar-se formadores. As matérias-primas estão amplamente disponíveis e confio na capacidade das participantes para partilharem esta aprendizagem com outras comunidades. A coordenadora da rede Sorotais assegurou igualmente que o grupo está preparado para ensinar outras mulheres interessadas em aprender estas técnicas tradicionais. Peço às participantes que não guardem apenas para si os conhecimentos adquiridos nestes 10 dias. Devem partilhá-los com as outras mulheres das nossas aldeias e continuar a praticar diariamente. Por sua vez, o diretor dos Serviços de Gestão do Mercado Municipal de Ainaro, Manuel Ramos, incentivou as beneficiárias a valorizarem a formação e a continuarem a transmitir os conhecimentos adquiridos, salientando que a aprendizagem depende da prática e da persistência. Acredito que todos podem tornar-se formadores. O importante é continuar a aprender, praticar e não desistir antes de tentar. Apesar dos avanços, a coordenadora da rede Sorotais considera que a formação por si só não é suficiente. Defende a criação de um espaço próprio onde as tecedeiras possam reunir-se, trocar experiências e desenvolver novas ideias para valorizar o tais de Ainaro. Segundo Alexandrina da Costa Silva, esse espaço permitirá também preservar padrões tradicionais do município, como a Itua e Samaruça, cada vez mais difíceis de encontrar. Queremos preservar o tais do nosso município, mas não temos um espaço onde possamos reunir-nos, trocar experiências e desenvolver o nosso trabalho. Além disso, depois de produzirmos, também não temos um mercado adequado para vender os nossos produtos. Em resposta, Manuel Ramos afirmou que as autoridades municipais continuam a procurar soluções. Segundo explicou, está prevista a construção de um espaço destinado à rede Sorotais no futuro Mercado Municipal de Ainaro, projeto que se encontra atualmente na fase de preparação administrativa e levantamento técnico. Neste momento ainda não temos mercado municipal. Estamos na fase de levantamento técnico e preparação do projeto. A formação decorreu durante 10 dias e reuniu mais de 10 artesãos de 5 grupos da rede Sorotais do posto administrativo de Ainaro Vila. No encerramento da iniciativa, a Direção Nacional da Indústria e Manufatura entregou certificados às participantes, reconhecendo o seu esforço e incentivando a continuidade da preservação e valorização do tais timorense. Joanico Vicente, RTTL. Os vendedores do mercado de Aileu manifestaram preocupação com a elevada presença de comerciantes chineses no mercado.
Os vendedores do mercado de Aileu manifestaram preocupação com a elevada presença de comerciantes chineses no mercado, alegando que estes ocupam muitos espaços comerciais em comparação com os vendedores locais. Segundo os comerciantes, até o momento, a autoridade municipal de Aileu ainda não tomou nenhuma medida para responder às preocupações apresentadas pelos vendedores locais. Os comerciantes Saturnino Soares e Alberto dos Reis lamentaram a atuação da autoridade municipal na gestão dos espaços comerciais no mercado de Aileu. Estamos muito preocupados com o facto de os comerciantes chineses ocuparem mais espaços do que nós e de a autoridade municipal não ter tomado nenhuma medida perante esta situação. Se fossem os comerciantes timorenses a agir desta forma, a autoridade aplicaria medidas de imediato. Talvez eles paguem impostos, mas nós também estamos preparados para os pagar. Lamento a autoridade municipal dê mais oportunidade aos comerciantes chineses para desenvolverem os seus negócios. Nós somos timorenses, temos capacidade financeira para exercer atividades comerciais e queremos que os nossos filhos também tenham oportunidade de ter um espaço para desenvolverem os seus negócios. Questionado sobre o assunto, o presidente da autoridade do município de Aileu, João dos Santos, afirmou que o mercado de Aileu já não dispõe de espaço para acolher mais comerciantes. O responsável garantiu que vai orientar a equipa de gestão do mercado para identificar os comerciantes que ocupam vários espaços comerciais, de forma a permitir que outros vendedores também possam exercer a sua atividade. Orientei os chefes de suco para cooperarem com a direção de gestão do mercado para avaliar a ocupação dos espaços, porque não quero que uma mesma família, pai, mãe e filhos, ocupe vários lugares no mercado e cada um tenha o seu próprio negócio. Esta situação contribui para a redução do espaço disponível. Vamos fazer essa avaliação para dar oportunidade a outros comerciantes que também querem desenvolver os seus negócios. Perante esta situação, a autoridade do município de Aileu afirmou que pretende incluir a construção de um novo mercado de Aileu na proposta do Orçamento Geral de Estado para 2027. Tomés Fernandes, RTTL. A comunidade da aldeia de Ainaruquic reabilitou a estrada local por iniciativa própria para garantir a circulação de transportes e o acesso a serviços essenciais. As chuvas severas registradas em junho danificaram cerca de 100 metros de estrada entre o suco de Forroilico e a aldeia de Ainaruquic. Na sequência, a população e a autoridade local recuperaram a via por iniciativa própria para garantir a mobilidade local. Um dos residentes de Ainaruquic, Lucas Faria, pediu às entidades competentes para prestarem atenção às condições da estrada para que a comunidade local possa ter acesso aos transportes públicos. Devido à precariedade desta estrada, os veículos e os motociclos não circulavam. Por isso, reabilitámo-la para restabelecer o acesso aos transportes. Por sua vez, o chefe da aldeia de Ainaruquic, Fernando da Costa, destacou que a iniciativa da população em reabilitar as vias da zona é uma resposta à falta de rotas alternativas. Coordenamo-nos com a comunidade para reabilitar esta estrada porque não podemos passar pela ribeira devido à corrente de água. Peço à autoridade municipal para tomar em consideração este assunto. Segundo a observação da RTTL, a estrada reabilitada pelos residentes já pode ser utilizada, mas apenas motociclos. Moisés Magno e Napoleão Xavier, RTTL. Telespectadores, continuamos com as notícias internacionais. Um incêndio florestal que atingiu o município de Los Galardos, no sul da Espanha, provocou pelo menos 12 mortos e 8 feridos.
Os bombeiros combatiam as chamas em Los Galardos no sábado, enquanto as equipas de emergência trabalhavam para conter o incêndio florestal que está a devastar o sul da Espanha. Segundo as autoridades regionais, 12 pessoas morreram, 8 ficaram feridas e outras 23 continuam desaparecidas. O incêndio deflagrou na quinta-feira perto de Almocáizer, no município de Los Galardos, antes de se propagar para norte e nordeste em direção a Bédar, consumindo cerca de 6.600 hectares e obrigando a evacuação de mais de 1.400 residentes. Cerca de 500 operacionais de emergência permaneceram mobilizados durante a noite, concentrando os esforços na consolidação do perímetro do incêndio. As autoridades indicaram que houve progressos no combate às chamas durante a noite, considerando que a situação evoluiu relativamente bem, apesar da dimensão do incêndio. Ainda assim, a emergência mantém-se ativa. Os investigadores suspeitam que a queda de um cabo elétrico possa ter estado na origem do incêndio, embora a causa exata continue a ser investigada. As autoridades da Andaluzia afirmaram que a vegetação extremamente seca, o terreno acidentado e os ventos fortes favoreceram a rápida propagação das chamas. Este é o incêndio florestal mais mortífero alguma vez registrado na Andaluzia e um dos mais letais de Espanha nas últimas décadas. Em Milão, manifestantes pró-Palestina marcharam pelas ruas a pedir solidariedade contínua com Gaza e alertar para o risco de novas ações militares dos Estados Unidos da América ou de Israel contra o Irão. Nas imagens é possível ver manifestantes a cantar enquanto desfilavam pelas ruas da cidade no norte da Itália com bandeiras palestinianas e faixas a denunciar o genocídio e a pedir solidariedade e liberdade para a Palestina. Para os manifestantes, o confronto entre o imperialismo americano e as nações do Médio Oriente continua em aberto. Alertaram ainda que os ataques do ZEUA ao Irão levantam dúvidas, mas reforçaram que o país tem capacidade e força para responder. A manifestante analisa disse acreditar que Washington e Israel não têm qualquer intenção genuína de alcançar a paz com Teherão, alertando que novos ataques podem agravar uma situação já perigosa. Teherão e Washington assinaram um memorando de entendimento a 17 de junho, estabelecendo um cessar-fogo e iniciando uma primeira ronda de negociações na Suíça, com o objetivo de chegar a um acordo final. Desde então, ambos os lados acusam-se mutuamente de violar o acordo. Telespectadores, foi assim o último jornal desta edição e até a próxima.